que é inclusão para você? Qual o significado da palavra inclusão para as pessoas? Como elas enxergam essa palavra? Existe uma falsa inclusão onde se pega uma criança que tem déficit de atenção, uma criança que tem uma dificuldade a mais na aprendizagem, se pega uma criança que tem seus conflitos, né? Todos nós temos, mas as crianças com autismo, elas têm um pouco mais de conflitos dentro de si. Se pega uma criança e coloca ela no meio de 30 alunos, 35 alunos, e joga ela lá, e se espera que ela tenha o mesmo desempenho que uma criança não divergente, uma criança que não é... Uma criança que não tem um TDAH, uma criança que não tem um autismo, coloca ela lá e se espera que ela aprenda, que ela evolua, que ela seja como as outras crianças, que ela supere as suas dificuldades, as suas diferenças, e joga ela lá e ela tem que se virar. E aí a criança se frustra porque ela não consegue acompanhar o ritmo da sala, ela não consegue acompanhar as atividades, ela não consegue entregar para a professora aquilo que a professora deseja, aquilo que a professora quer, espera dela, porque ela tem uma dificuldade maior que as outras crianças. Mas a inclusão diz que você tem que pegar essa criança e que você tem que colocar lá no meio de todos, que isso é inclusão, sem se preocupar com o que isso vai causar na criança, com o impacto que isso vai ter na criança, nos empurra goela abaixo a inclusão. Acho que a inclusão seria muito mais do que isso. Seria você ter empatia, você ter amor, você dedicar e entender que essa criança ela tem uma dificuldade. Que essa criança, por mais que às vezes as pessoas não queiram enxergar e entender, ela é diferente das outras crianças. E é no tempo dela. Não é no tempo que as pessoas querem, não é no tempo que a professora quer, não é no tempo que os pais querem. Ela tem o tempo dela. E a criança se frustra muito porque ela se sente diferente, porque ela diz que não consegue, porque ela diz que todos fazem, mas ela não. Eu não estou dizendo que isso é culpa da escola, mas de quem toma as decisões que vêm lá de cima, aqueles que tomam as decisões, e existe aqueles que só obedecem, que eles têm que obedecer porque é uma regra, porque é uma ordem. A escola das minhas filhas, elas é uma escola acolhedora, acolheram muito bem as minhas meninas, mas existe um conjunto de coisas que vai indo, né? Passa por toda a escola, por onde a criança passa. Então, é um conjunto de tudo, não só de uma pessoa. Mas aí eu fico pensando nessa tal da inclusão. A inclusão. Onde se julga apenas por uma criança usar um fone, onde se julga porque uma criança está presa a uma pulseira e as pessoas olham com olhares julgadores, as pessoas olham conversam entre si sobre aquilo que elas estão vendo, porque para elas deve ser um absurdo ver uma criança que está ali segura, porque aquilo é para mantê-la segura, porque algumas crianças, elas não obedecem o comando de pare, elas saem correndo, assim como a minha filha, elas saem correndo, elas não ouvem, elas não entendem, elas não param quando você dá um comando para ela, que você fala, não, não vai, não pode, agora não, elas não obedecem, elas vão, simplesmente vão porque elas querem ver alguma coisa interessante, algo que chamou atenção, um barulho, algo ali chamou a atenção delas. Então a minha filha está sempre presa comigo no meu braço. E um coletezinho que eu coloco nela. Então as pessoas julgam, olham, alguns se referem como coleira, mas a minha filha não é um cachorro, né? Mas aquilo é para mantê-la segura, é para o bem dela, é porque ela fique bem. E já passei por situações onde as pessoas olham, julgam, comentam sem ao menos disfarçar. Outras que já perguntam, nossa, onde você comprou? Eu quero comprar um para minha filha. Né?
E eu sempre digo, olha, ajuda muito, ajuda a controlar bastante. O fone, as pessoas olham, às vezes perguntam se ela está ouvindo música. E eu digo, não, isso daqui é porque ela tem a sensível ao barulho. Mas o que incomoda mais é o olhar das pessoas em não entender ou não querer entender que quando uma mãe faz isso, quando uma mãe coloca uma pulseira numa criança, que é para o bem dela e também da família, se algo acontecer com ela. Eu acho que isso evita muita coisa, evita muito acidente de crianças que simplesmente saem correndo. E quando você vê uma criança autista usando a mesma roupa, não julgue a mãe ou a família. Eles têm um pouco de dificuldade para novos ambientes, para mudança de rotina, às vezes até a mudança de roupa. Eles têm uma certa resistência com mudanças. Então não julgue uma mãe porque você vê um filho usando sempre a mesma roupa, o mesmo sapato, o mesmo chinelo, que seja. Eles têm essa resistência. Mas é claro que as pessoas preferem julgar. Bem, é um desabafo. E eu sei que tem muitas mães, assim como eu, que têm crianças autistas, que às vezes me pego pensando sobre a inclusão, em como seria realmente esta inclusão. Eu sei que muitos pensam que essa é a melhor forma, é pegar uma criança e jogá-la na jaula dos leões e deixar que ela aprenda, e deixar que ela sobreviva, e deixar que ela evolua ali no meio de tudo aquilo, no meio daquele caos. Eu penso de uma forma diferente. É claro que muitos devem também pensar de uma forma diferente de mim, mas está tudo bem, né? Cada pessoa tem o seu pensamento, cada pessoa pensa de uma forma diferente sobre as coisas, e é claro, devemos sempre respeitar a opinião das pessoas. Mas eu acho que a inclusão vai muito além disso. A inclusão vai muito além de você dizer que faz, você dizer que está tudo bem, mas você não pensar realmente nos interesses da criança, no realmente das necessidades da criança. E em como o comportamento faz diferença na vida daquela criança, o comportamento das outras pessoas que estão à sua volta. E a criança se sente desrespeitada, a criança se sente excluída, e é a inclusão. E a criança não se sente bem, mas é a inclusão. É a criança não querer ir para a escola, mas é a inclusão. É a criança não se sentir acolhida, ter medo de falar, ter medo da escola, às vezes sofrem bullying, e ninguém vê, ninguém viu, não sabem de nada, não aconteceu. Mas tudo bem, é a inclusão. Bem, era isso. É só um pequeno desabafo. Ninguém é obrigado a pensar como eu penso, ou fazer o que eu faço. Mas eu só gostaria de passar um pouquinho daquilo que eu acho sobre a inclusão e aquilo que eles passam e dizem ser inclusão.